Ok. Deixa eu botar aqui a canetinha. Cadê ela? Está aqui, caneta. Caso eu precise. Bom, boa tarde a todos. A gente está gravando agora a nossa aula. Cadê meu mouse? Desapareceu. Agora. Muito bem. Então, veja, a gente hoje vai começar a eletrônica em si. A gente viu a parte de resistores, vimos um bocado de outra coisa aqui, mas componente semicondutor, né, os dispositivos eletrônicos, a gente ainda não tinha entrado. De todos os componentes eletrônicos, o chamado diodo, né, é realmente o componente eletrônico mais simples. A simbologia dele é essa que está aí representada aí no slide, né? Então ele tem dois terminais, um terminal chama-se anodo e o outro chama-se catodo. Sempre a gente representa a corrente do diodo entrando pelo terminal do anodo. A gente considera essa corrente como sendo uma corrente de portadores, né, positivos, corrente positiva. Né? Não consideramos, não usamos o sentido real ou o sentido eletrônico da corrente elétrica. A gente usa o sentido convencional. Né? A gente sabe muito bem que a corrente verdadeira ela está ao contrário, né? A corrente eletrônica. Mas a gente não vai usar essa notação porque ninguém usa. Eu tentei desenhar um negócio ali, mas não consegui, não. Era para ser um E com um menos. Ok. Muito bem. Então, em termos de dispositivo eletrônico, né, a aparência do diodo é mais ou menos essa que você está vendo aí. Por que mais ou menos? Porque você tem ele com vários aspectos. Então, por exemplo, esse aqui é o mais comum. Um N4001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Um N914, né? Por exemplo. Né? Ele pode também vir nesse outro formato aí, no caso de um diodo SMD, de montagem de superfície. Ou, se você está falando de um diodo para correntes de 2.000, 3.000 amperes, né, ele passa a ter esse aspecto que você está vendo aí, muito mais volumoso, né? E, obviamente, esse tipo de diodo que você está vendo aqui, a gente não usa ele nos nossos circuitos eletrônicos. Eu apenas coloquei aí para você saber, né, que diodo não é tudo igual, não é tudo desse jeito que está aqui, ou desse aqui quando for SMD. Existem outros encapsulamentos. Esse aqui é o encapsulamento de rosca. Claro que esse camarada tem um nome, cada encapsulamento. Esse aqui eu acho que é um DO41. Esse aqui de baixo do SMD eu não sei, e muito menos o do diodo de potência. Né? Esse aqui é um diodo de potência. Ok. Né? Então, peraí, eu não vou perder tempo aqui explicando a física do semicondutor, como eu faço normalmente nas minhas aulas. Normalmente, quando eu vou falar em diodo, eu falo o que é um material semicondutor, aí eu falo o que é o que é o processo de purificação, foi desenvolvido por um polonês chamado Jan Czochralski, né? Depois eu falo em dopagem, aí surgem materiais tipo P, tipo N, eu coloco eles juntos, aí existe um processo inicialmente de difusão de portadores, onde portadores, né, do tipo N passam para o lado P e lacunas, que são portadores com carga positiva, passam para o material tipo N. Existe uma difusão inicialmente. Não vou fazer nada disso. Nesse nosso treinamento, o nosso objetivo é você, reconhecer o dispositivo, 2,
entender a curva característica de operação dele, saber onde usa isso. Né? É aquela história. Eu lembro que eu tive um professor que ele dava aula de transistores lá em Caruaru, e um aluno veio falar comigo e me contou um negócio que não podia nunca. Ele, na aula dele, ele estava ensinando aos alunos, desde que começou o semestre, como calcular a quantidade de portadores em um diodo de silício a 25 graus. Né? Isso não faz o menor sentido. Não quero que ninguém conte. Tá, eu contei, pronto, professor, contei. Tem 1 trilhão, 524 bilhões, 620 mil, 414. Tá? E eu faço o que com isso? Não é verdade? Eu acho que a pessoa tem que. Isso não faz o menor sentido. Né? Isso quem estuda são os físicos. Então, eles fazem o estudo do dispositivo a nível atômico mesmo, a nível de como é que a coisa funciona lá dentro. Não tem o menor sentido para a gente. O nosso sentido, a nossa atenção, obviamente, se volta para as aplicações da eletrônica. Então, conhecer a curva característica de operação é fundamental. Conhecer o formato com que os componentes são encapsulados também é muito importante. Né? E aplicações de pau mesmo. A curva característica de operação dele é essa. Essa é uma curva que ela está fora de escala. Ela está fora de escala porque a diferença de escala a gente vai aprender, entre o terceiro quadrante e o primeiro é um absurdo. Ou seja, você está vendo aqui um certo espaçozinho, mas isso aí, se você botar os dois eixos na mesma escala, você não vai conseguir ver nada disso aí, não. Vai ser difícil. Aí ainda está até bonzinho, porque normalmente as pessoas desenham com esse cara aqui embaixo, ó, mostrando claramente, né, que existe uma corrente de fuga. Por que você diz, professor, que é uma corrente de fuga? Esse não é o eixo das correntes. Então, o que está acima não é positivo, o que está abaixo não é negativo. Ele está acima ou está abaixo? Ele está abaixo. Ele está no lado negativo do eixo das correntes. Então, uma corrente negativa significa dizer que, na verdade, essa corrente está fazendo isso. E isso é uma condição proibitiva. Só existe corrente negativa quando for corrente de fuga. Nesse caso, ela é bem pouquinho, ela é corrente de nanoampere, de picoampere, enquanto que aqui você tem dezena de ampere, centena ampere ou até quiloampere, milhares de ampere. Aqui não. Isso é uma corrente de fuga. Obviamente, num diodo como esse, a corrente de fuga dele é muito grande, entre aspas. Digamos que você tem aí 100 miliamperes de corrente de fuga. Mas no lado direto, 100 miliamperes, deixa eu ver, 0,1 ampere. E na direta dele, vamos dizer que ele seja 3.000 amperes. Pronto. Ele tem 3.000 amperes. Meu velho, o que é 0,1 ampere diante de 3.000? É nada. Né? Em termos de proporção, não é nada. Mas, bom, então, veja, esse dispositivo que a gente está estudando, que é o chamado diodo, ele tem uma curva característica que mostra duas regiões, o quadrante 1 e o quadrante 3. Aqui no quadrante 1, você percebe, na verdade, essa tensão, esse negócio eu devia ter feito mais tempo no lado negativo. Ele passa um bom tempo em que você aplica uma tensão e não acontece nada. A partir de um certo momento, essa tensão aqui, que está representada por V0, mas que nos livros normalmente se representa por V gama, ela é chamada tensão de joelho. Tensão de joelho. Então, que é na faixa de 0,5, 0,6, 0,7 volt. Aqui está em volt. É nessa faixa aí. Ou seja, o diodo
Quando você faz uma polarização que a gente chama de direta, ou seja, ela é uma tensão positiva, essa tensão VD que você está vendo aqui, portanto, a tensão de anodo maior do que a tensão de catodo. Quando você faz isso, você passa, após o joelho, você passa a ter corrente. Né? E quem determina essa corrente? Obviamente, o circuito eletrônico onde ela está inserida. Se você precisar corrente de 1 ampere, vai poder passar? Vai. 300 miliamperes? Vai. 10 amperes, se for um diodo para 10 amperes, vai passar. Mas tem que ultrapassar a tensão de joelho para a brincadeira poder começar a acontecer. Do lado contrário, quando você põe uma tensão negativa, aí, digamos, não tem, porque o pouco de corrente que tem é tão pouco que para mim é igual a não tem. Não tem, estourou, agora tem. E tem valendo. Né? Existe nesse ponto aqui, houve uma ruptura, né? Chamada ruptura por avalanche. Nesse momento aqui, houve uma avalanche. Ou seja, é algo mais ou menos assim. Essa tensão aqui, digamos, é na faixa de 1000 volts. Né? Essa aqui, 0,6, 0,7. Olha como a escala, como não dá para colocar na mesma escala. Se isso for 0,7, na mesma escala esse 1000 ia estar fora desse slide. Sem dúvida, aqui não sei dar nenhum volt. Onde é que eu ia botar esses 1000? Sem chance nenhuma. Se isso daqui para aqui é 1 volt, fazer 1000 vezes isso para chegar naquela tensão negativa, dançou. Não tem como. Né? Então, muito bem, a ruptura por avalanche, obviamente, ela vai implicar, né, na queima do diodo. Né? Mas sempre vai queimar? Não. Se você tiver um circuito que você consiga, digamos assim, controlar isso aí, você pode parar num determinado ponto. Você pode parar. Mas isso não é válido para o seu diodo retificador. Isso a gente vai observar em um outro tipo de diodo, muito importante para a gente, chamado diodo Zener. Né? Então, somente no diodo Zener é que eu vou observar que quando ele tiver reversamente, eu vou ter sim uma tensão, e por sinal não é tão grande como essa aqui, que é de 1000. No caso, no diodo Zener, eu consigo estabelecer tensões de 5 volts, menos de 5 volts, 12 volts, 15 volts, tensões aqui, ó, pequenininha. E isso só é possível porque o diodo Zener, ele é um diodo fortemente dopado. Aí existe um efeito chamado efeito Zener, que para a gente não é importante. Para a gente é assim, está polarizado direto, o diodo é uma chave fechada. Está polarizado reverso, o diodo é uma chave aberta, portanto, a corrente no diodo aqui é nula, e aqui não. Aqui você tem um certo valor de corrente não nulo. Aí você diz, espera aí, então num sentido passa e no outro não. Deixa eu ver se eu mostrei aqui uma aplicação. Não mostrei, não. Vou mostrar aqui uma aplicação bem boba. Está aqui um circuito. Aí você chega e diz assim, olha, Arquimedes, esse aqui é o lado positivo e esse aqui é o polo negativo. Quando você for colocar a alimentação deste circuito, por favor, não inverta, não. Porque se você inverter, você vai queimar. Você quer ver um exemplo de um cara que queima com extrema facilidade quando você inverte a polaridade? Displays do tipo LCD. Aqueles displays, 2 linhas de 16 caracteres. Ele tem aqui os pininhos. Inverte para tu ver. Oxe, não dá tempo nem de você dizer, eita, muito rápido ele queima. Né? Então, bicho, um cara como esse, eu não sei por que razão
os fabricantes não protegem o display. E como é que eu posso proteger? Com um diodo. Um diodo que não custa praticamente nada. Você pega um diodo aqui, se você fizer assim, ó. Se eu fizer isso aqui, esse diodo só vai conduzir se eu botar terminal negativo aqui. Opa, então não tá bom. Tá não. Tá ao contrário. Se você quer fazer direitinho, vamos corrigir isso. Certo? Vamos lá, botar aqui agora. Aqui. Né? Para ser positivo aqui, pronto. Se você colocar o positivo no lugar certo, positivo no anodo, ele conduz. Isso é região direta. Ele passa a corrente. E aí o seu circuito que está aqui, que é o seu circuito X, vai funcionar perfeitamente bem. E se eu inverter? Se você inverter, esse diodo fica reversamente polarizado, chave aberta. Portanto, esse negativo não passa para o teu circuito. Deu para entender? Essa é uma. Você quer que eu responda? Quero... Sim. Você não está conversando comigo, né? Entendi. Eu pensei que você estava gravando também, meu pessoal. Estou gravando, mas estou gravando a gente conversando. Perfeito. Não, deu para entender tudinho certinho. Certo. Pode fazer pergunta. Como é? Pode fazer pergunta. Vou fazer. Tá certo? Essa é uma aplicação boba, né? Para o diodo. O diodo tem o fato dele ser uma chave, digamos assim, direcional, num sentido passa, no sentido inverso não passa, dá logo a ideia da gente de pegar um sinal alternado, que tem ciclos positivo e negativo, e dizer o positivo passa, o negativo não passa. O positivo passa, o negativo não passa. Então, esse tipo de aplicação, eu posso colocar um capacitor, né, e fazer com que ele, digamos assim, armazene aquela tensão nesse capacitor. Né? Isso chama-se um retificador, que é um conversor de AC para DC. Você transforma um sinal alternado em um sinal contínuo. Ok? Então, diodos são os mais simples componentes que você tem em termos de semicondutores. Existem vários tipos de diodos, além do diodo comum. Existe o diodo de chaveamento. O diodo de chaveamento ele é um diodo legal. Agora é assim, ele tem que ser rápido, porque ele não vai trabalhar como chave. Imagine que você tem um circuito com um microcontrolador e você chega e diga assim, eu preciso chavear um determinado circuito. Então, eu tenho aqui um sinal que o microcontrolador está enviando para poder chavear, né, esse camarada. Então, se você é lento, você vai atrapalhar o funcionamento. Então, ele tem que ser rápido. O que é que faz um diodo ser rápido ou um diodo não ser tão rápido? Aí a gente só consegue responder se a gente conhecesse um pouquinho mais da física dos semicondutores, especificamente do diodo. O que acontece é o seguinte: toda vez que eu injeto uma corrente direta, eu estou mandando portadores. A gente faz assim, ó. O diodo, também chamado diodo de junção, ele é um material P e um material N, que é representado aqui assim. Então, quando eu ponho aqui um potencial positivo e um negativo aqui, as muitas lacunas que existem nesse material, que a gente chama de P, né? Eu não expliquei, acho que eu não. Eu alguma vez aqui expliquei o que é um material semicondutor P, N. Nessa apresentação, não, professor. E certo. Também em nenhuma das outras que eu fui. Certo. E você sabe o que é? Por causa do curso que você faz? Professor, como o senhor disse, tem lacunas, então são cargas positivas.
E aí, essa parte específica da física que faz o semicondutor, o diodo no caso, funcionar a partir de certa diferença de potencial, né, que é certa tensão, eu não me lembro porque faz uns 4 anos que eu vi. Tá bom. Mas eu sei que... Eu te explico, não tem importância não. Eu... Quando a gente junta um material semicondutor tipo P, que é um material que a gente pega um silício puro e faz uma dopagem com um elemento trivalente, por exemplo, boro. Eu tenho aqui assim, ó, silício, ele é tetravalente. Ele se liga com outro silício aqui, com outro aqui, com outro aqui, com outro aqui. É claro que esse outro também se liga com outro, com outro. Todo mundo aqui está fazendo ligações. Na verdade, o silício ele é um material que ele forma um cristal. Na purificação pelo método de Czochralski, você consegue obter um monocristal, bicho. É um negócio assim, muito legal. Ou seja, quando você olha para aquele pedaço de silício purificado ali, aquilo ali é um único cristal. Pode ter, sei lá, 50 centímetros, 1 metro. Aquilo é um cristal, né? Que foi purificado. Lá foi toda a impureza, toda entre aspas. Ninguém tira tudo. Assim como ninguém não dá nada. Zero e infinito, por exemplo, eu costumo dizer que são coisas que não existem. São abstrações. Oi. Eu vi aqui agora no Google, é muito bonita a estrutura do monocristal de silício, nossa. É linda. Principalmente quando dão uma polida, meu Deus, parece coisa de ficção científica. Eu não sei se é porque deram polida, não, viu? Ele tem realmente esse aspecto. Aí veja. Bem brilhosão mesmo? Sim. Incrível. Aí você está vendo aí o silício aí, ó. Eu chego aqui e vou fazer o seguinte: eu vou tirar esse silício central e vou botar um elemento trivalente, como o boro. Aí o boro faz 3 ligações e a outra fica faltando, fica um buraco aqui. Por isso que a gente chama de buraco, né? Fica um buraco. Então ele tinha um elétron para casar com esse outro silício, ele tinha um elétron para casar aqui em cima, um elétron para casar aqui embaixo, mas não tinha para casar com o elétron desse outro silício aqui. O silício está aqui e diz: cadê tu? Eu disse: não, eu não tenho, não. Então fica esse vazio, fica essa lacuna. O silício está aqui, ó, com o elétron dele, mas ele não tem ninguém para casar. Então fica esse buraco aí no meio. É por isso que se chama lacuna ou buraco mesmo. E ele funciona como se fosse um portador. Por quê? É ele quem se locomove? Não exatamente. São os elétrons livres que estão aqui, que vão ocupar esse espaço, e quando o elétron vai ocupar o espaço, no lugar em que estava esse elétron, fica um buraco. Né? Então é como se o buraco estivesse se deslocando no sentido contrário do deslocamento dos elétrons. Aí você diz: não, mas então é elétron que se desloca. Bom, segundo os físicos, não é não. Segundo os físicos, é elétron, mas o movimento das lacunas tem uma mobilidade que a gente chama de μ, completamente diferente da movimentação dos elétrons em si. É muito diferente. Falar em mobilidade de elétron e mobilidade de lacuna, ou seja, a lacuna se comporta tecnicamente como sendo, de fato, uma carga positiva. Mas aí, quando esse elétron entra aqui no átomo de boro, o átomo de boro só tinha 3 prótons, e agora ficou com 4 elétrons. Um elétron daqui, desse camarada, um elétron daqui desse, um elétron desse, e o elétron que chegou de fora. Então, significa que ele fica com uma carga negativa. E este é um material tipo P. Isso vai acontecer aqui na junção. Você vai ver um monte de carga negativa que se forma na junção. E usando um raciocínio similar, o material tipo N vai ficar na altura da junção
com um monte de carga positiva. Essas cargas positivas e negativas, que a gente chama de descobertas, formam uma espécie de barreira potencial. Eu não sei se você lembra, quando você olha para uma carga positiva, o campo elétrico dela tem esse sentido que eu estou mostrando aí no slide. Sim, E o sim, para campo... fora em infinitas direções. Isso. E o elétron tem esse outro aqui, que você está vendo aí. Então, significa que eu vou ter um campo elétrico que vai fazer isso. Né? Se o campo elétrico faz isso, eu lhe pergunto, as lacunas que estavam aqui vão querer passar para o lado N? Vai nada, porque lacuna é carga positiva. E carga positiva num campo elétrico acompanha o campo. Quem vai contra o campo é sempre as cargas negativas. Você sabe disso, né? Tem um campo elétrico aqui, ó. Se você pegar uma carga positiva e soltar, ela vai vir no sentido do campo. Se você pegar uma carga negativa, ela vai vir no sentido contrário. Então, significa que essa região central, à medida que ela vai sendo formada, né, devido a esses elétrons que ocuparam lacunas, no caso do material tipo P. No caso do material tipo N, é o contrário. Eu uso um material pentavalente. Então, eu tenho aqui os meus silícios, né? Outro silício, outro silício. Aí eu tiro esse silício. Aqui está uma beleza. Aqui tem um daqui, 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 um daqui. Se você contar, 2, 4, 6, 8 elétrons na camada de valência. 8 elétrons na camada de valência, diz a regra do octeto, isso é estabilidade, é sinônimo de estabilidade. Ou seja, essa estrutura que você está vendo aqui não vai ser afetada facilmente, não. Você não vai conseguir arrancar elétron fácil aí, não. Essas ligações, elas são chamadas de ligações covalentes. Aí o que eu faço é o seguinte, eu chego aqui nesse silício e tiro o meu silício. Eu digo, chopo louro. E vou jogar aí um antimônio, né, Stibium, SB. O antimônio tem um elétron a mais. Mas peraí, 2, 4, 6, 8, 9. Esse nono elétron não está ligado fortemente a essa estrutura. Facilmente ele escapa. A força de ligação deste elétron com o núcleo do Stibium, que é o antimônio, é muito pequena. Ele rapidamente ele consegue sair daí, como vocês dizem, de boa. Então, significa que eu vou perder a neutralidade nesse Stibium. Eu perdi um elétron, então ele vai ficar com uma carga positiva. E isso, no entanto, é um material N. Por quê? Porque eu tenho excesso de cargas negativas. Os vários antimônios que eu coloco vão fornecer elétrons livres que vão formar uma corrente eletrônica da mesma forma que os vários boros que eu colocar vão fornecer lacunas, né, que vão formar também uma corrente de cargas positivas. Então, essa barreira de potencial, ela é chamada de zona de depressão. Ela não vai permitir que exista troca, a não ser que você jogue um potencial positivo no P e um negativo no N. Então, significa que você está botando aqui um outro campo elétrico do positivo para o negativo. Se ele é igual ao de baixo, os dois se anulam e, portanto, nenhum portador passa. Mas quando esse segundo campo for maior do que o primeiro, que é esse pequenininho, eu começo a ter um campo elétrico resultante que aponta desse terminal para esse aqui. E aí sim,
eu vou conseguir favorecer o movimento de cargas positivas que estão aqui no material tipo P. Elas querem seguir a favor do campo. Por isso que eu preciso de um certo potencial para poder atingir, né, para poder criar um certo campo. Existe uma lei que diz assim, é igual a QV, tá vendo? Então, a presença deste potencial significa que existe um campo que foi gerado devido a esse potencial, devido a essa carga, né? Então, por isso que existe aí um joelhinho. Não é qualquer um, não. Agora, existem diodos que eles têm características que são um pouco diferentes, onde essa subida é bem mais cedo, digamos, em 0,1 volt. Né? Então, os diodos de silício, na faixa de 0,6, 0,7, 0,5, os diodos de germânio podem chegar a 0,3, mas existem outros tipos de diodos especiais, como o diodo Schottky, onde você vai ter isso aqui muito próximo do zero, né? Ou seja, quase nada, e ele já conduz. Né? Deu para entender isso que eu falei? Deu sim, professor. Massa. Então, veja, a gente vai usar muito esse tipo de componente eletrônico, especialmente nos circuitos de proteção que a gente vai ter lá na casa inteligente. Vamos esquecer que a gente está estudando eletrônica. O nosso objetivo é automação residencial. Então, se é automação residencial, nosso objetivo final é um microcontrolador, tá certo? E esse microcontrolador, muitas vezes, está atuando em um transistor que está operando com chave. Isso aqui é a bobina do meu relé. Por exemplo, um relé de 12 volts. Tá certo? Esse transistorzinho que você está vendo aí está atuando como bobina. Quando eu estou em zero aqui, que eu jogo um nível alto, esse transistor satura. Saturar, a gente vai aprender. Significa que a tensão entre coletor e emissor tende a zero. Ou seja, se isso aqui é 0 volt, aqui em cima também passa a ser 0 volt. Como eu já tinha os mais 12 na bobina, o relé bate. No que ele bate, você tem uma fase aqui que não estava passando para o lado, chega no seu motor. E o seu motor já estava, por exemplo, recebendo neutro. Então, beleza. Você quer ligar a caixa, aqui tem um sensor que diz o nível de água está baixo. Aí ele diz, o programa vai dizer está baixo, então suba um determinado nível de tensão que vai atuar neste transistor, que vai bater esta chave, fazendo com que a fase chegue no motor e ele, vai começar a tocar água lá para a caixa. Mas podia ser para outra coisa. Podia ser numa janela, por exemplo, como é que chama? Aquelas cortinas, né? Aquelas cortinas que sobem e descem eletronicamente. E é comandado por onde? Que sensor? Podia ser um sensor de luminosidade, né? Se está ficando claro o dia, abra a cortina, rapaz, para a pessoa me acordar, para ele não ir dormir até meio-dia. Aí a cortina sobe e a luz chega no quarto, similar àquele filme que a gente assistiu. Beleza? As aplicações são função da sua criatividade. Pode ser uma esteira para movimentar um determinado objeto. Tu tinha caído, foi? Ou chegou senhor, é outra pessoa. Então chegou alguém aí. Ok. Chegou o outro Lucas. Certo, chegou o Lucas Silva. Muito bem, vamos continuar. Então, veja, como eu estava dizendo, este componente que a gente está estudando aqui, chamado diodo, ele é usado aqui, junto do relé.
a gente põe ele aqui no relé desse jeito, junto da bobina. Aí você diz, ó, professor, olha, aqui não é o positivo da fonte, e o positivo está ligado no cátodo, tá? Então esse diodo está funcionando como chave aberta, tá? Então ele não serve para nada, porque se ele é uma chave aberta, o que é que ele está fazendo aí? Essa é uma excelente colocação. Aí eu vou lembrar para você, em algum momento, o microcontrolador manda desligar esse transistor. Na hora que ele manda desligar, o transistor corta, ele entra num estado que a gente chama de corte. Quando ele fizer isso, significa que esse relé aqui, essa bobina, melhor dizendo, que está dentro do relé, né? Essa bobina vai reagir a isso aí. Existe uma lei chamada lei de Lentz, que diz que toda vez que isso ocorre, ela inverte a polaridade. Então, ela vai tornar esse ponto mais negativo do que o ponto aqui de baixo. Os terminais dela, né? Ela vai tornar, ela troca não é a polaridade da fonte, ela troca a tensão relativa entre os terminais dela. Aí, no que ela faz isso, esse diodo que está ligado em paralelo serve como um caminho para descarregar a energia que foi carregada nessa bobina. Eu não sei se você está conseguindo me acompanhar. Você lembra, quando a gente pega um capacitor, está aqui o desenho simbólico dele, mas o capacitor de verdade é assim. Está aqui os dois terminais. Tem um terminal negativo e tem um terminal positivo. Quando a gente joga energia nele, por exemplo, digamos que esse seja um capacitor de 400 volts, 100 microfarad. Quando eu jogo aqui na minha tomada daqui de casa, quando eu tiro ele da tomada, e se eu botar ele aqui em cima da minha mesa e ficar caladinho, e você meter a mão nele, você se lasca. Você vai levar uma lapada. Pode dizer, Lucas. Lucas Silva. Boa tarde, professor. Boa tarde, Lucas, Boa. também. Eu queria me desculpar pelo atraso, que eu tava no médico, terminei chegando atrasado em casa, não esperava esse imprevisto chegar atrasado. Não tem importância, não. Eu perdi muita coisa, professor? Deu um bocado de coisa, mas a gente vai continuar conversando e você pode olhar lá no IDV Learning e, tendo dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo grupo. Ah, tranquilo, tranquilo. Não tem problema, não tem mistério, não. A reunião vai até 4h30, é isso? Eu acho que é de 3 às 5, não? É só 4h30? Eu não sei. Qual é o horário que vocês podem? Eu preciso que vocês me digam qual é o horário que vocês podem. Porque aquele horário antigo, eu estou dando aula naquele horário. Eu não tenho mais condição de seguir naquele horário da quarta-feira. Sexta-feira, assim, pela tarde eu tô livre, por mim tranquilo. E tu também, Lucas, Miguel? Depois das 3, mais ou menos, no horário que eu entrei hoje. Pronto, no horário que entrou hoje. Mas eu digo, e o horário de término? Pode ir até 4h30, 5 horas? Como é que é? Pode sim, pode sim. Tá bom? Então, muito bem, vamos continuar. Então, esse camarada chamado relé, ele tem uma bobina, que ele também armazena energia. O capacitor, ele armazena energia na base de um campo elétrico. Aqui não, no indutor é armazenada energia, a energia armazenada no indutor é um meio de Li ao quadrado. E é a corrente que estava atravessando ele. L é a indutância, é a autoindutância, indutância própria desse dispositivo. Né? Então, eu preciso também descarregar ele. Né? Eu preciso descarregar ele. Então, a maneira de eu descarregar o meu indutor é justamente, eu vou redesenhar aqui, está aqui, eu vou colocar aqui o meu diodinho, está aqui a bobina do meu relé, aqui está a alimentação, mais 12 volts, está aqui o meu transistor, tá certo? Aqui você tem o resistor e o microcontrolador. E essa bobina, ela controla
né, um terminal que vai chavear. Então, na hora em que eu corto, eu estava com o nível lógico baixo, subi. Na hora que eu subi, a bobina bateu, surgiu 0 volt, houve circulação de corrente. Por onde? Por aqui, ó, chamada corrente de coletor. Ela passou pela bobina. Passou. Então, armazenei energia. 1/2 de LI ao quadrado. Está aqui a minha energia armazenada. Aí eu cheguei, disse, não, agora esse relé foi só para ligar uma caixa. O sensor disse, ei, o nível d'água está baixo. Aí eu liguei. Aí outro sensor fez, ei, o nível d'água já atingiu o limite, pode desligar o motor. Aí eu vou chegar aqui agora e vou fazer assim. Vou dizer, tá bom, vou desligar o motor. Estava ligado, né? Deixa eu tirar essa corrente aqui, tá certo? E aí eu vou fazer assim. Eu vou chegar aqui e cair essa tensão. No que eu faço isso, esse transistor sai da região de saturação, onde ele estava trabalhando como chave, conduzindo, e entra numa outra região, chamada região de corte. Quando ele entrar nessa região de corte, significa que esse terminal aqui é equivalente a ter sido desconectado. Aí o relé, que inicialmente tinha um terminal positivo em cima e embaixo era o 0, que a gente chama de negativo, ele inverte devido à lei de Lentz. Quando ele faz isso, opa, tinha energia armazenada? Tinha. Agora vai ter uma corrente direta. A gente viu agora há pouco aqui. Olha aqui, ó. Vai ter uma corrente direta através desse diodo. E essa corrente faz com que a energia armazenada aqui no indutor seja dissipada. E aí, portanto, evita-se certos chaveamentos de pico. Então, a finalidade desse diodo, que é chamado diodo de roda livre, é evitar certos chaveamentos, certos sobressinais que poderiam, na verdade, danificar o seu relé, o seu transistor, né? Poderiam danificar o circuito. Então, opa, quando eu coloco o diodo de roda livre, né, isso aí eu estou protegido. Deu para entender isso que eu falei? Podem responder, viu? Abrir o microfone, pode falar, pode conversar comigo, não é proibido, não. Vamos lá, então. Tá dando, professor. Eu cheguei um pouquinho atrasado, estou um pouco perdido, Não, mas tá dando para tudo isso. bem. Mas isso que eu falei agora deu para entender, né? Deu sim. Você estudou já o diodo no seu curso, não estudou? Estudei sim. Pronto. A gente vai tentar fechar hoje aqui, terminar isso aqui, para na próxima aula começar a parte de sistemas embarcados. Que eu acho que isso sim é o que mais interessa a vocês, que é a ferramenta que vocês precisam para poder, digamos assim, automatizar a casa. Né? O outro diodo importante para a gente... Desculpa. Não, pode dizer, diga. Não, eu ia falar só que eu preciso dar uma revisão nos diodos, mas eu estudei sim. Certo. O outro diodo que a gente usa muito é o chamado diodo Zener. Esse diodo Zener é muito interessante. Ele explora essa região. Ele não quer saber de nada na região direta. Se ele for polarizado diretamente, ele dá 0,7. Aqui está 0,7, 0,6, 0,5, 0,3 se for de germânio. Mas eu não me interesso com isso, não. Eu estou de olho aqui. O que é que eu faço com o chamado diodo Zener? Eu faço uma dopagem bem forte no meu diodo. Isso faz com que essa tensão aqui, às vezes o pessoal chama isso de tensão Zener, mas o termo mais correto é tensão de breakdown, tensão de ruptura ou disrupção. A gente só deve usar o termo Zener quando a gente pegar o diodo
e for usar ele como Zener. Essa é a minha opinião. Tá? Então, você tem níveis, isso ocorre bem mais cedo. Aqui, por exemplo, em 6,8 volts, em 12 volts, muito diferente dos 1.000 volts que eu tinha aqui no caso do N4007, que é exatamente 1.000 volts, a tensão de ruptura dele. Então, você tem aí uma tensão baixinha. Significa que você pode facilmente operar nessa região de polarização inversa sem grandes traumas. Aqui é difícil, porque potência é VI, tá certo? Então, essa tensão aqui é 1.000, 2.000, é uma tensão muito violenta. Quando você multiplicava pela corrente, né, devido ao mecanismo de avalanche, essa corrente crescia. Então, V vezes I dava uma potência violenta e o seu diodo não tem como, digamos assim, lidar com essa potência toda. É por isso que ele queima. Mas se você diz, não, eu vou trabalhar na região inversa, mas a minha tensão vou te chamar de breakdown, mas aí não é breakdown exatamente. A minha tensão reversa, que fica constante, pequenininha, é 12 volts. Aí você bota aqui 10 miliamperes, tá na boa, bicho. 12 volts vezes 0,01 ampere, isso significa dividir esse cara por 100, tá certo? Ou 120, 12 vezes 120 miliwatt. Pronto. Ou seja, 0,12 watt. Tá certo? É 0,12 watt de potência. O diodo vai queimar? Ai, não. Uma potência chinfrim, pequenininha dessa, por que ele iria queimar 120 miliwatt? Né? Consigo até trabalhar com correntes maiores. Então, hoje em dia, você tem diodos Zeners com tensões, inclusive, mais elevadas. Porém, desconheço que algum diodo Zener ultrapasse a tensão de 100 volts. Desconheço. Normalmente, as tensões são baixinhas. 5 volts, 2, alguma coisa, 6,8, 12, 15, né? São tensões pequenininhas, 5,6, né? Então, o diodo Zener, ele é um diodo muito interessante, né? Porque ele não quer saber da região direta. Ele foi feito, e veja que aqui, mesmo que você mude a corrente, a tensão é aproximadamente constante. Então, ele funciona como uma tensão de referência. Aí você diz, mas é negativo. Vamos brincar de outro jeito? Um negócio sem graça. Eu vou fazer assim. Eu vou inverter ele. Pronto. Lembra do anodo que recebi o lado positivo? Eu vou jogar aqui no terra. E quem está recebendo o sinal positivo é justamente o catodo. Portanto, ele está na região de polarização reversa. E eu vou colocar aqui, obviamente, uma resistência para acomodar as possíveis variações desse sinal que pode existir aqui. De modo que aqui, quando você olha do lado de cá, essas variações aí quase não existem. Ou seja, o diodo Zener, eu quero 12 volts, pronto, vou usar um diodo Zener de 12 volts para me dar 12 volts, entre aspas, constante. Por que entre aspas? Porque não existe nada constante. É outra coisa que não existe na natureza. Constante, não. Não, é 12 volts. Meça, passa o dia inteiro aí medindo, é 12, 12,001, 12,005, 12,08. Vá medindo, meu filho, vá medindo. Principalmente quando a gente entra na faixa dos semicondutores, né, professor? Onde a temperatura também começa a influenciar no circuito. Todo semicondutor é altamente sensível à temperatura. Todo. Foi semicondutor,
é bastante sensível à temperatura. Os analógicos também, né? Como capacitores, por exemplo, quando fica muito quente, eles perdem um pouco da capacitância. Mas os diodos, eles são realmente muito mais sensíveis. Muito mais, porque você tem, na verdade, você pode ter um processo de multiplicação de corrente semelhante à avalanche. O que é avalanche? Avalanche significa joga um sinal, um potencial negativo, ele diz não vai, não vai. Só que a estrutura interna começa a vibrar. Nessa vibração, você pode chegar a uma energia tal que você arranque um elétron. E quando você arranca um elétron com uma tensão desse nível, que lhe dá, portanto, um senhor campo elétrico, né? Esse elétron vai sair feito uma bala. E quem ele bater aqui pelo meio do caminho, ele saiu aqui, ele bate, tem uma estrutura aqui, ele separa 2, 3, 4, 5. Então, existe um efeito multiplicativo. Foi um só elétron que eu liberei. Foi, meu filho, mas esse teu elétron está ricocheteando lá dentro da tua estrutura e dando lapada na negada. Um liberou 5. 5 fez 5 vezes 5, 25. Os 25 fazem 25 vezes 25, 625. Ou seja, é um processo multiplicativo. Por isso que se chama avalanche. Vai para uma montanha cheia de neve lá em cima, pega uma pedrinha pequenininha e joga para tu ver. Lá embaixo vai chegar uma pedra maior do que tua casa. Efeito em cadeia, né, professor? Hein? Reação em cadeia. Reação em cadeia. É, exatamente. Existe uma reação em cadeia aí que sai levando, mas isso porque tem energia, né? Então, a energia aqui, quando eu botei uma alta tensão negativa, né? Eu estava, na verdade, aqui nessa região, aqui, ó, tudo aqui é tensão negativa. Por aqui está tudo bem, mas quando eu chegar aqui perto dessa tensão aqui, 500 volts, 1.000, 2.000 volts, não vai ter nem que seguro, não. Aí não, vai ficar muito difícil. Né? Então, o diodo Zener, ele faz isso. Ele parece um diodo comum. Normalmente, na maior parte das vezes, ele usa uma ampola de vidro, né? Mas isso não é regra geral. Né? Não é regra geral. Então, como ele, devido a ele ter aquela região em que a tensão é constante, aqui, a tensão aqui é constante. Veja que aqui está inclinado. Tem livro que faz assim mesmo. Faz uma reta vertical. Mas, na verdade, não existe nada vertical. Se botar isso aqui vertical, significa dizer que a corrente está variando e a tensão aqui está presinha. Não existe isso, não. Ela varia pouco, mas ela varia. Né? Então, você tem aí, por exemplo, olha, uma tensão que está variando entre um valor mínimo e um valor máximo. Por exemplo, se você tem um sinal, você tem uma fonte de alimentação. Na fonte de alimentação, todo mundo sabe, quando você põe um capacitor, você põe um capacitor grandão nas fontes lineares. Por que você põe grandão? Para poder diminuir a ondulação, né? E, normalmente, a gente usa uma retificação de onda completa. Então, você tem um sinal que faz assim, toing, 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 toing. Aí, o teu sinal está aqui, tupuf, tupuf, tupuf. Isso aqui que você está vendo aí para baixo não existe, não. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Borracha. Pronto. O que ficou foi esse sinal assim. O teu sinal DC que tua fonte produziu, que você olha no osciloscópio e diz, rapaz, olha ele aqui, 5 volts, perfeito. E aquele porra daquele professor diz que não existe nada constante. Dá um zoom nesse cara, bota numa base de tempo adequada, que tu vai ver que isso aí está fazendo assim. Dá um zoom. Né? Então, veja, você tem um sinal aqui que está variando entre um valor mínimo e um valor máximo. Então, se você joga esse sinal em um regulador de tensão como esse, em um circuito como esse, bicho, olha quem está aqui, é a tua carga, que é o cara que tu está querendo alimentar.
aí está representado por um resistor. Mas isso pode ser perfeitamente um sensor. Eu tenho um sensor aqui de 5 volts, de 12 volts, um sensor indutivo, capacitivo, um sensor usado em instrumentação científica, que tem que ter uma precisão da gota serena. Isso aqui tem que ser mais 5 volts, mais ou menos 6 partes por milhão. Porra, bicho. Né? Não é para não variar mesmo. Então, veja, você tem aqui um Zener em paralelo com ele. A tensão que tem nele é a tensão que tem o Zener. Perfeito. Esse Zener vai converter esse sinal doidão num sinal menos doidão. O Zener também vai ter um pouquinho de variação? Vai, mas vai ficar, bicho, vai ficar filé. Só na prática, quando a gente for lá para o IDV, montar o circuitinho e botar isso para funcionar, você vai, é que a ficha vai cair. Né? Quando você fizer isso aí, você vai dizer, poxa, realmente, né? Ele regula a tensão. Existem outras formas de se fazer regulagem de tensão? Claro que existem. Eu estou só mostrando a utilização, a principal aplicação do diodo Zener. Um cara que vocês provavelmente vão encontrar muito são os chamados reguladores de tensão de 3 terminais. Né? Eles podem ser fixos ou ajustáveis. Quer ver um fixo? 7805. É um cara que tem exatamente essa aparência aqui. Ele suporta até 1 ampere, não mais do que 1 ampere. A tensão na entrada pode variar. Você pode colocar até perto de 40 volts, né? E a tensão na saída vai ficar fixa em 5 volts. Se for 7812, fixa em 12. Se for 7809, fixa em 9 volts. Se for 78XX, fixa em XX volts. Tá certo? Isso é interessante. Mas o mais legal é que eu posso ter tanto positivo como tensões negativas. E se eu não quiser tensão positiva? Eu quiser uma tensão negativa? Então eu venho com menos 12 volts, mas eu quero, na verdade, menos 5. Uso um regulador de menos 5, um 7905. Ah, então todo 78 é uma tensão positiva. Todo regulador 79 é uma tensão negativa. E o número que vem depois, 79XX, diz quantos volts eu quero na saída. Esses são os chamados reguladores fixos. Para 90% das aplicações da gente, a gente só precisa deles. Mas, às vezes, algumas pessoas querem fazer a sua fonte de bancada. Então, quando a pessoa quer montar a sua fonte de bancada, eu não quero uma tensão que só dê 5 volts, ou que só dê 12, ou que dê 5, mas também 12, mas também 9. Não, quero não. Eu quero ir de 0 até 15 volts, ou de não 0, de 1,25 volts até 12, de um certo valor até 12, continuamente. Para isso, existem os reguladores chamados ajustáveis, né? Onde você pode perfeitamente entrar com uma tensão na entrada dele que varia e ele vai lhe dar. Aliás, desculpe, a tensão na entrada ela é constante. Deixa eu limpar esse quadro aqui, para a gente desenhar aqui de novo. Esse regulador ajustável ele é assim, ó. Ele tem um terminal aqui, aí vem o regulador de tensão, aí você tem um resistor que liga a saída a um terminal de controle, digamos assim, e um outro resistor. Esse terminal aqui é chamado esse R1, esse é R2. Isso aqui é Vin, isso aqui é Vout. Esse Vout ele é dado pela seguinte expressão. Se o regulador for um regulador positivo, ele é 1,25.
vezes 1 mais R2 dividido por R1 mais R2 vezes I de ajuste, que é uma corrente bem pequenininha que sai ali, tá certo? Boa parte das vezes a gente despreza esse termo e considera só essa parte aqui. Então, esse R2, o que é que eu faço? Jogo um potenciômetro. Na hora que eu variar o R2, vamos colocar zero no R2, zero. Zero dividido por R1 é zero. Zero mais 1 é 1. Valor mínimo, 1,25 volts. Eita, ele não zera não. Zera não. A tensão na saída, ela começa em 1,25 volts. E vai até o que você programar. Digamos que eu queira aí 12 volts. Eu quero 12 volts. Então, 12 volts é igual a 1,25 vezes 1. O teu potenciômetro tu vai botar o quê? Eu vou botar um potenciômetro aqui de 10K. 10K dividido por R1. Pronto. Aí agora eu descubro quem é o valor de R1. Né? 12 dividido por 1,25 é fácil, né? Só multiplicar por 8. 8 vezes 2, 9,6. Pronto. Isso aqui é 9,6 volts. Será igual a 1 mais 10 dividido por R1. Então, passar esse 1 para lá, vai ficar 8,6 é igual a 10 dividido por R1. Então, R1 vai ser 10 dividido por 8,6. 1, alguma coisa K. Pronto, é o valor do resistor que eu vou botar aqui, 1K alguma coisa. 10 dividido por 8,6. Deixa eu olhar aqui. 10 dividido por 8,6. 1,16, 1,2. 1K2. Por que K? Isso não era K, rapaz? Não era um cara de 10K? Entendeu? 1K2. Pronto, se eu botar aqui um cara de 1K2, se eu botar um cara aqui de 10K, tá certo? E a minha tensão de entrada for maior do que o nível mínimo que eu olho no datasheet dele, ele diz lá, ele diz, olha, a tensão aí tem que ser no mínimo tantos volts para ele poder funcionar. E isso vai depender da tensão que eu quero chegar. Tem lá uma expressão, eu nunca decoro isso não. Né? Vai funcionar filezinho. Aí você fica feliz e monta a sua fonte de alimentação. Ô, professor. Pois não. E se você quiser mais potência, é só fazer isso em paralelo, né? Não tem algo melhor. Tem algo muito melhor. Eu posso vir aqui assim, tá aqui o meu regulador. Tá certo? Aqui tá aqui. Eu venho aqui em cima e posso fazer o seguinte. Deixe-me ver aqui, viu? Eu coloco aqui um camaradinha. Agora esse cara vai ter que ter uma resistência que vem para cá. Esse cara vai ter uma resistênciazinha que vem para cá. E aí essa corrente de emissor, entendi. Eu boto um transistor que me dê 15 amperes. Bota um cara violento aí. Né? Eu jogo um transistor e eu chaveio ele para ele dar a corrente violenta. E esse camarada aqui está garantindo que essa tensão aqui não vai variar, não. Beleza. Entendi agora. E aí, ao invés de ficar botando em paralelo, como foi, se faz isso também, viu? Mas esse não é um bom procedimento. É mais caro, né? É muito mais caro. Muito mais caro e não é eficiente. Sim. Você tem ele no encapsulamento TO92. Opa! E acho. TO220 é esse aqui. TO92. TO92 é 100 mA. Não passa de 100 mA, não. Pode ter outros encapsulamentos? Claro que pode. Né? Existe ele positivo e existe negativo. Por isso que eu botei aqui mais ou menos. Né? Se você quiser, por exemplo,
um regulador ajustável. Então, você faz sua fonte. Deixa eu desenhar aqui como está bonita a nossa fonte. Você diz, porra, bicho, agora eu me animei. Vou fazer minha fonte aqui. Vou botar aqui um botão de liga, desliga. Um off. Vou botar aqui um LED. Olha que legal, bicho. Vou botar aqui um LED. Vou botar aqui um potenciômetro. A saída 1, para o cara positivo. Outro potenciômetro, a saída 2. Obviamente, atenção e o terra. Atenção e o terra. Esses caras aqui são os terras, né? Esse cara aqui é meu terrinha dele. Um é vermelho, borne vermelho, até borne preto. Perfeito. Está aqui. Esse aqui é o potenciômetrozinho. Aqui eu regulo quantos volts eu quero na minha saída. Tem um circuitinho que a gente faz, eu sempre boto nas provas. Mas, rapaz, até hoje não tive a felicidade de ver um neguinho resolver isso com direitinho. Toda vez a turma se lasca. E eu insisto em botar. Tem um circuito que você bota que você acaba com esse 1,25. Você retira esse 1,25. De modo que, de fato, você vai de 0 até o valor que você quer. Né? É um circuito muito legal, simples, 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 simples. Né? É que o pessoal tem preguiça. Obviamente, aqui está a tomadinha. Pronto, fase neutro, terra. Liguei, botei ele aqui. Bota aqui minha caixa patolinha. Para ele aqui apoiado. Pronto, fonte feita em casa. Né? Dá para você fazer? Dá. Fonte de bancada. Né? Mesmo para corrente alta, claro. Bota lá o seu transistor para você ver. Ok. O outro diodo que a gente usa, que muita gente pensa que a tensão entre os terminais de um LED é 0,7 volt, porque ele é um diodo. Não, meu irmão. Isso é feito de arsenete de galho. Não se usa silício, nem germânio, não. Arsenete de galho, arsenete de índio, né? Aí você sai de matéria de. Ai, meu Deus, como é que a gente chama? Oh, Jesus, de componente semicondutor para material semicondutor. Aqui é um átomo de um semicondutor, silício, germânio, né? Arsenete de galho, não. Né? Arsenete de galho é um composto. É chamado composto semicondutor. Tem uma porrada de outros tipos. É porque eu não decoro, não. E com índio, com outros materiais aí. Cada elemento desse, ele tem um gap específico. O gap é aquela de separação entre a banda de valência e a banda de condição, desculpa, banda de valência está aqui, e a banda de condição. Existe um gapzinho. Esse gap é importantíssimo, porque ele vai determinar a cor. Você sabe que cor, pela equação de Maxwell-Planck, é igual a HNI, né? Algumas pessoas botam HF e tal. Esse Ni aqui é o comprimento de onda, né? Isso aqui é a constante de Planck, né? Então, essa energia tem tudo a ver com o comprimento de onda e, portanto, a cor. Então, você tem tensões diferentes. Por exemplo, vermelho vai de 1,8 a 2 volts, amarelo também, laranja também, verde vai até 2,5, azul já é maior, branco, LED branco só foi feito bem depois dos outros LEDs. Rendeu o prêmio Nobel de Física. O cara que fez o LED branco. Não é nada fácil fazer um LED branco. Como é que eu vou fazer um LED branco se a cor branca é a soma de todas as outras cores? Né? Ô, professor, Oi. O LED branco só pode ser feito pelo modelo... Não, porque tem duas perninhas, né? Eu pensei que a cor branca só se fazia pelo modelo RGB. Eu ia falar isso agora. Existe um outro LED que não está aí, ou se tiver, está na próxima página, que é o chamado RGB. Né? Você tem aí, tem LED bicolor, onde você diz, daqui para aqui é vermelho,
daqui para aqui é verde ou é amarelo, né? No caso do LED RGB, você tem o R, o G e o B, e dependendo da tensão, da corrente, veja que ele trabalha com corrente, dependendo, eu ia falando tensão, ia cagando, não tem nada a ver, é corrente. Dependendo da corrente que você faz passar, você pode somar. É tipo assim, alfa vezes o R, mais beta vezes o G, mais gama vezes RGB, vezes o azul. Pronto. Isso aqui forma um sinal chamado sinal de luminância, né? Então, esse alfa, beta e gama são valores que variam de 0, né, até alfa, beta, gama, até próximo de 1. Né? Então, eu posso botar 10% de vermelho, mais 20% de verde e 70% de azul. Então, com certeza, essa será uma cor que é formada por essa composição. Existe uma tabelinha, existe um quadro que a gente utiliza, né? Eu não sei se eu ainda lembro, não. É um negócio meio assim. Aí você tem aqui cor Vai pra ser um caramba. rosa. Mas eu sou daltônico, como eu não vejo cor. Eita, aí para mim tanto faz, aí eu não. Vai ser Vocês um falam- roxinho chegando perto do rosa. Olha, rosa é igual a azul, que é igual a roxo, que é igual a violeta. Vermelho pode ser exatamente igual a verde. Vai depender da tonalidade. Tem tonalidade como o fio. O fio que está sendo usado lá na parte elétrica, lá no IDV. O fio verde e o vermelho ali, para mim, não tem a menor diferença. Eita. Nenhuma. Né? Então tem esses probleminhas aí. Mas, bom, o LED é muito legal. Oi. Eu tinha esquecido, mas eu tenho aula agora de 4h10. 4h10? Eita, 4h10, 5h40. Então vamos parar por aqui e a gente Não, pode continuar, depois. eu vejo a gravação depois. Está terminando, só falta mostrar a questão de como dimensionar o resistor de limitação, aí depois vem para transformador. Pode parar por aqui sim, sabe por quê? Primeiro que eu também estou com a dor da porra aqui na minha coluna. Eu tenho escoliose, né? Aí, Escoliose? É um negócio aqui na coluna. Eu fiz a radiografia, o cara disse que tem cinco negócios aí que estão L2 com L3, não sei quanto com não sei quanto. Disse, rapaz, que beleza, só. Entendi. O pessoal fala que só tem um, tá morrendo. Eu tenho 5, tem para dar e vender. É horrível. Eu sinto dor 24 horas por dia, todos os dias. Só que eu já aprendi a viver com dor. Minha coluna dói sempre. Estava doendo desde que começou a aula, claro. Só que agora ela aumentou um pouquinho mais. Aí eu fico em pé, ando um pouco, ela melhora um pouco, mas ainda fica chateando. Não tem cura, não. Não tem o que fazer, não. Só tratamento, né? Pode melhorar um pouco, mas a minha idade também não ajuda. Tenho artrite, artrose nos ossos. Isso é muito ruim. Bom, eu acho que a gente conversou um bocado de coisa, né? Eu gostaria agora de... Na aula que vem, a gente ainda não inicia microcontrolador, como eu tinha dito. Na aula que vem, a gente vê um pouquinho mais sobre essas brincadeiras aqui de diodo e transistores. E aí a gente encerra, né? Aí a gente vai começar a ver a parte de microcontroladores e a gente vai usar o ESP. Combinado com vocês? Ok. Combinado. Professor, a gente vai usar um simulador de ESP? Não, a gente vai usar de verdade. Lá no IDV Lab tem de bolo. Vocês têm condição de ir presencial? Isso que eu ia perguntar agora. Tenho, dependendo do dia, qual for. O outro colega também tem? Depende do dia. Pronto, então inicialmente pode fazer um pouquinho simulando, mas lá eu comprei 10 de cada tipo. Então tem 10 ESP32, 10 ESP8266, 10 ESP01. Tem um monte. Olha, o que não falta é microcontrolador dentro do ambiente do IDV lá. Então vai dar para fazer uma rede toda. Dá, velho, dá para brincar bastante. O objetivo era esse, era ter muito, para que muitos alunos pudessem treinar. Massa. Um abraço para vocês, vou parar a gravação
E a gente se encontra, então, na próxima sexta-feira, às 15 horas. Dá para chegar às 15 horas? Então, professor, isso que eu queria falar com o senhor, porque essa minha aula de sexta-feira vai sempre começar às 4h10. Que eu tinha realmente esquecido dela. Então a gente vai de 15 às 4, faz uma hora só. Mas dá para começar às 15? Às 15 dá, tranquilo. Antes não dá não, né? Por mim, não sei por Lucas. Conversa aí entre vocês lá no grupo, porque tem a Andresa também. Verdade. Mas ela disse que às 15 tá bom para ela, né? Então é aquilo de 5 minutos mais tarde. Porque se puder às 14 seria melhor, porque a gente teria mais tempo, né? Verdade. Porque o colega tem que sair a tempo de ir para a aula dele. Bom, eu vou interromper aqui a gravação e a gente continua, então, sexta-feira.